É com muito amor em nossos corações que a gente recebe a nossa querida amiga Claudete Gonçalves, que é do grupo de estudos espíritas A Caminho da Luz de Cubatão, que vem sempre aqui nos presentear maravilhosamente, é fundadora do grupo lá, umas palestras lindas que nos encantam, nos maravilham, que traz tanto ensinamento que possa calar fundo dentro dos nossos corações, nos incentivar cada vez mais a nos melhorar. Palavras benditas que ela traz para a gente. Messias, o controle remoto do som está aqui. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Trago o abraço do Caminho da Luz para vocês, como sempre. Aquela casa que nos acolheu, que a minha mãe pediu para cuidar por alguns dias, fazem 41 anos. Isso significa o espírito devedor que está aqui, que precisava de uma casa espírita para dar uma melhoradinha no visual espiritual. Eu estava falando para o Messias agora, quando eu cheguei, de uma trabalhadora da nossa casa espírita, há muitos anos. Foi implantado lá que os trabalhadores precisavam fazer cursos, ou ministrar curso ou dar curso, mas era necessário que os trabalhadores estivessem envolvidos em algum curso. E a nossa amiga, uma excelente médium da casa, ela não quis fazer. E a gente foi conversando, foi introduzindo, foi falando da necessidade, das regras da casa, precisava fazer curso, porque se ela não fizesse, ela iria dar abertura, e o trabalhador precisa estudar, como médico, advogado, cozinheiro, todos precisamos nos reciclar, não é? E aí um dia que terminaram os trabalhos, eu falei, você já se inscreveu no curso? E ela falou, adeus Caminho da Luz, bye bye Caminho da Luz, e foi embora, não voltou mais. Aquilo doeu na gente, mas doeu porque a gente pensou, nossa, será que a gente foi radical? Mas todos estão fazendo, ela pode fazer. Puxa, que pena, a gente sentiu a ida daquela trabalhadora. E ela foi. Alguns anos depois, uns 3, 4 anos depois, ela veio ao desencarne. Quando foram vê-la no quarto, ela estava morrendo dormindo. E a gente sentiu muito, mas a gente nunca mais a tinha visto. E algum tempo depois, ela foi para a mesa mediúnica através de uma médium novata da casa que nem sabia da situação. E ela então se manifestou lá muito emocionada, abraçou a gente, falou, como eu me arrependo, que saudades que eu tenho dessa casa, nossa, por que eu fui ter essa atitude tão arrogante? O que custava eu fazer curso? Aí eu me toquei que ela era, o que custava eu fazer curso? Porque era a única pessoa que tinha conseguido isso. Aquilo emocionou muito a gente, porque a gente na casa espírita, a gente está sob um prisma de bênçãos, a gente precisa estar sob essa chuva de bênçãos. Qualquer local religioso que fale de Deus, que nos ensine a melhorar, que nos ensine a evoluir, que nos impulsione para um futuro melhor, é uma casa abençoada, não importa a religião. A gente fala do Caminho da Luz porque é a casa que a gente trabalha, mas qualquer lugar onde existe todo esse clima, e a gente dentro da casa espírita, a gente é tudo anjinho, já notou? Olha as nossas carinhas aí. Então eu estava falando para o Messias, como é que a gente faz, né? Faz a palestra, muito bom, né? E às vezes a gente é desafiado lá fora no tema da palestra que a gente fez. E aí é hora da gente ver, e aí, entendeu a lição? Então o palestrante, o fundador da casa espírita, o trabalhador, o dirigente, uma responsabilidade muito grande perante a evolução própria, né? Isso foi só uma introdução para a gente conversar sobre a vinda de Jesus. Quando ele percebeu que estava chegando a hora dele, ele queria estabelecer as bases da doutrina. A quem ele veio? Ele precisava deixar isso.
Então ele precisava estabelecer as bases, deixar tudo arrumadinho, porque ele sabia que estava chegando a hora dele. Então naquela tarde ele reuniu, tinha um público muito grande, ele reuniu todos e ali ele proferiu a mais linda palestra, o mais lindo ensinamento que um espírito iluminado e perfeito como ele poderia nos deixar, que foi o Sermão do Monte, onde ele começa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas não é o choro de novela, não é o choro de jacaré, é o choro da insatisfação de ver a tristeza, a maldade, a insatisfação de ver quanta coisa a gente tem melhorado. Então ali ele começa, e ele termina: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Então ele deixou um código moral, e não tem como a gente fazer besteira quando a gente estuda as bem-aventuranças todo dia. Quando a gente estuda as bem-aventuranças, a gente sabe brecar aquilo que a gente está fazendo de errado, a gente conhece a gente mesmo. Então esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai estar lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. Então nós vamos focar aqui nessa hoje, no capítulo 9 do Evangelho: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aí esse termo aí, mansos e pacíficos, ficou meio pejorativo, porque quem chama outro de manso se ofende, não é? Mas o manso e pacífico significa aquele que está aberto ao ensinamento. É quando nós estamos prontos para escutar a palavra de Deus e tentar melhorar. E isso é mansuetude. Ser manso não é a gente falar: sim senhor, isso aqui está errado, sim senhor, o senhor quer que eu me ajoelhe e deite no chão? Sim senhor, não é isso. O que a gente precisa é ter postura moral. A gente tem que ter respeito moral. Como diz o Dr. Inácio Ferreira: eu vou virar a mesa, mas com amor. Jesus virou a mesa com amor. Então, brandos e pacíficos significa quando a gente já está no estágio encarnatório em que a gente tenta agregar as pessoas, a gente tenta não arrumar briga, a gente faz o possível para resolver o problema sem ser omisso e ao mesmo tempo sem fazer discórdia. Então nós somos brandos e pacíficos, quando a gente consegue conquistar esse estágio de não colocar um contra o outro, pôr a nossa arrogância para fora, o nosso orgulho milenar de querer que pegue fogo na situação. Então a gente começa a entender esse ensinamento de Jesus nessa hora. Bem-aventurados, bem-estar e prosperidade espiritual é uma palavra que se refere à alegria profunda da alma. Então, bem-aventurado, quando a gente se sente feliz, a gente é bem-aventurado. Não é quando a gente está feliz, só está feliz, porque existe uma diferença em estar feliz e ser feliz. Ser feliz é quando a gente alcança uma situação espiritual que a gente compreende de onde veio, o que a gente faz aqui veio. Então nós atravessamos vários estágios na Terra. Se vocês perceberem, vocês são todos jovens, mas se vocês perceberem, o espírito aqui, a alma quando está aqui, precisa administrar doença, dinheiro curto, a idade que começa, que a gente vê o corpo da gente começa a ficar diferente, a gente percebe a limitação física quando a gente quer fazer coisas que a gente não fazia mais. Quando o médico diz que é a melhor idade, a gente diz para ele que é a melhor idade para ele. Então a gente começa a perceber, mas a gente continua feliz, porque a gente sabe da eternidade da alma, a gente sabe que a gente não está sozinho. Então, bem-aventurados somos quando nós já conquistamos esse equilíbrio espiritual, o que é muito difícil ainda para a gente, né? A gente é feliz quando está tudo bem. Às vezes a gente escuta assim: pode fazer o que quiser comigo, mas com meus filhos não faço nada. Pode fazer comigo, pode, mas com meus filhos, com a minha mãe, com alguém do meu sangue, não. E nós temos que mudar essa postura. Não é para fazer nem com meus filhos, nem com meus pais, nem comigo.
Eu tenho que ter esse amor por mim, porque eu só vou poder dar amor se eu tiver por mim. Que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, a partir do momento em que a gente se sente uma pessoa bem-aventurada, a gente está com a carta, um diploma, um certificado para fazer qualquer pessoa feliz. E o que é fazer os outros felizes? É ser permissivo? É fazer tudo o que eles querem? Fazer os outros felizes significa não criar problemas, ajudar quando precisa e não incomodar. Então a gente é feliz quando a gente tem esse grau da bem-aventurança, quando a gente sabe o que está fazendo na terra. E principalmente o que dói um pouco às vezes na gente é saber da eternidade. Eu viverei eternamente, eu vou ter que me aguentar, então eu tenho que melhorar, porque eu viverei eternamente. E aí às vezes a gente sente um pouco um susto assim, porque eu viverei eternamente significa que eu vou morrer. Sim, vou morrer, mas o Espírito, eu viverei eternamente. E essa bem-aventurança a gente pode conquistar agora. Mas não precisa hoje, terça-feira, amanhã a gente amanhecer, sou bem-aventurado, que dia lindo, está chovendo, mas está lindo. É uma bem-aventurança que vem aos poucos. Hoje a gente já não acha ruim com leite derramado, a gente dá uma bronquinha, mas não estraga o dia por causa disso. Amanhã a gente já diminui determinada mentira que a gente costuma às vezes mentir para salvar uma situação, a gente vai diminuindo aos poucos os problemas éticos que a gente tem. Não precisa a gente amanhecer quarta-feira santa, mas a gente pode amanhecer quarta-feira mais feliz. E é uma proposta de vida que Jesus nos deu. Jesus sofreu muito, mas não é para nos salvar. Ele sofreu por um corpo pesado, um espírito altamente iluminado, habitando um corpo pesado, mas ele viu que ele tinha que vir. Ele não sofreu para nos salvar, mas ele veio ensinar o caminho da salvação. Ele não veio, se a gente está esperando Jesus salvar, ele já deixou tudo. Ele deixou o caminho da salvação. E quem segue, consegue uma liberdade espiritual melhor. Meu filho. As bem-aventuranças são as 8 declarações de bênçãos pronunciadas por Jesus no início do Sermão da Montanha, cada um começando com bem-aventurados. Ele reunia a multidão. Aqui está só uma parte da multidão no dia do Sermão do Monte. E ele tinha esse hábito de chegar às tardes assim, ou ficar na beira do lago, e ele tinha esse costume, ele gostava de reunir todas essas pessoas que se agregavam a ele ali. Ele era um espírito extremamente alegre e simples. Sinônimo de brando. Agora a gente já vê onde que a gente se encaixa, né? Vamos ver. Afáveis, né? Aí vê aí quem que é afável. Ameno, mas não pode ser tranquilo demais, tem que ser normal. Aprazíveis significa que pensa nas coisas antes de fazer. Comedido, sabe aquelas gargalhadas bem altas que a gente dá no centro espírita? A gente tem que dar um sorriso mais simpático na casa espírita, não precisa daquelas gargalhadas, ou então começar a rir fora de hora, ou então gosta de uma comida, come 10 pratos. A gente é exagerado em tudo. Quando gosta de alguém, agarra a pessoa toda hora e dá aqueles esfuziantes assim. Então nós temos que ser comedidos, até na dose do abraço, do gostar e do não gostar também, porque às vezes quando a gente não gosta de uma pessoa, não quer nem ver. Eu já perdoei, mas eu quero longe, eu quero que passe longe. Você perdoou? Eu já perdoei, mas eu não quero ver a cara dele de jeito nenhum. Ou então amarra o sapato na calçada para a pessoa não ver. Isso é normal? É um estágio encarnatório nosso, mas nós temos que deixar de ser hipócritas. Não, eu não consigo perdoar, eu não estou conseguindo engolir aquilo que aconteceu, então eu vou trabalhar isso na minha cabeça. É isso que a irmã Sidufo fala, vamos deixar de ser hipócritas. Você fala para você mesmo que você não gosta, não perdoa e não esquece. Aí você vai trabalhar isso, porque a meta é perdoar. E o que é perdoar? É digerir. Perdoar não é a gente esquecer o que a pessoa fez. Isso daí é demência. Perdoar significa não sofrer quando lembra do negócio. A gente sofreu muito com aquilo, hoje a gente lembra daquilo e aquilo passa como
um suave filme no nosso espírito. A gente não vai tomar chazinho da 5 com a pessoa, mas a gente não passa mal mais quando vê a pessoa. Isso é perdoar, é digerir e aprender a ser feliz, porque o perdão é bom para a gente. Perdoar os outros é benefício para a gente, tá? Comedidos, delicados, doces, olha o termo frouxo lá, virou pejorativo. Harmoniosos, lentos, meigos, pacíficos, serenos, sossegados, suave, terno, vagaroso. Aí não vamos exagerar, isso aqui foram exemplos para cada um ver aí, que não pode exagerar. Vagaroso demais, ó, não tem pé. Ó, tem coisas na vida aqui, ó, sinônimos de brandos, dentro da concepção materialista, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sinônimos de pacíficos, calmos, mansos, ordeiros, pacatos, sossegados e tranquilos. Então nós vamos entrar depois na cólera, em que a gente vai explicar isso aí. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Por que vai possuir a terra, se a promessa é que a vida espiritual é verdadeira, né? Por que Jesus prometeu? Por que nós vamos herdar a terra? Bem-aventurados os mansos, as pessoas coerentes, as pessoas que estão propensas a escutar a palavra dele. Por que a gente vai herdar a terra se a vida verdadeira é no mundo espiritual? Então Jesus foi muito enfático nisso, porque é na terra que a gente aprende a viver, é na terra que a gente vai evoluir, é vivendo esse cadinho redentor na terra do dia a dia, junto com as pessoas, vivendo as reencarnações, nascendo, renascendo, e vivendo e voltando, e vencendo os desafios. É na terra que a gente vai vencer esse espírito milenar. Então ele disse que ele dará uma terra aos mansos e pacíficos, no sentido de que a gente vai continuar na terra enquanto for necessário, até que um dia a gente não precise mais retornar. Então a terra realmente é a nossa escola evolutiva. Ela não é um planeta de sofrimento, ela é um planeta educativo. Então a gente aqui na terra, nesse vai e vem, nesse nascer e renascer, a gente, cada encarnação, vai perdendo uma anomalia da alma que a gente tem, porque o espírito não retroage. Cada encarnação a gente volta melhorzinho. Do berço ao túmulo, nós precisamos retornar melhor. Um dia a gente vai retornar, e o que a gente vai levar nas mãos para entregar para os nossos mentores espirituais que vão nos receber? Então nós precisamos pensar muito nisso, que na terra a gente veio para evoluir, tá? Por isso que ele fala que ele dará uma terra, porque vocês sabem do planeta de transição que está chegando, e quando, se nós não tivermos nenhuma vontade de melhorar, nós vamos para ele. Então nós não vamos sair da terra. Como aqui todo mundo é propenso ao bem, todo mundo vai ficar na terra. Agora eu não sei, nem você, né? Está dando para entender? Essa aqui é a escada de Jacó. Para chegar lá, nós temos que viver aqui, ó, com todas as, tá vendo aqui? Todos os desafios da terra. Que bom ter casa, computador, carro. Deus deu tudo isso para a gente através do progresso, através da inteligência humana que desenvolveu isso, mas a inteligência humana desenvolveu isso através do Espírito. Orientação espiritual, eles vieram para isso, para promover o nosso conforto, mas esse conforto aqui que a gente tem não pode ser mais importante que isso. Nós temos que dar valor às nossas coisas materiais, cuidar sim dos nossos móveis, do nosso carro, da nossa casa, manter limpo, ter amor naquilo que a gente conquistou, cuidar do corpo físico, o maior patrimônio que Deus nos deu, mas consciente de que essa parte é que fica. Essa um dia a gente precisa deixar, e que a gente deixe melhor para quem for pegar. Não adianta a gente chamar os outros de folgado, que ficaram com o que eu conquistei, que a gente não vai levar. O computadorzinho não vai no caixão. Não entra no caixão. Tá?
Esse aqui que são os verdadeiros valores, ó. Até arrepio, né? Quando pensa, mas é assim. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui representa a ovelhinha, né? Pacífico, mas aí Jesus vai falar o que é pacífico. Não é o pacífico de omisso. Nós não podemos confundir passividade com omissão. Olha a diferença, né? Tá? Aqui é quando a gente está colérico, ó. Quando a gente está com raiva, quando a gente quer meter a mão, essas coisas todas. E aqui é quando a gente entrou no estágio mais calmo. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo, pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disse, és louco, merecerá a condenação no fogo do inferno. Aí o Mateus escreve essa parte aqui, porque ele quer dizer que Jesus era totalmente contra um tratar mal o outro. Ele era contra a maldade, ele era contra a desunião, ele era contra a desagregação. Esse costume dos povos aqui, de não gostar de uma pessoa e cuspir quando via a pessoa, eu sou tão antigo que eu já vi essa cena onde eu morava, da pessoa passa por outra, não gosta dela e encosta. E ele era totalmente contra, porque ele veio para unir as pessoas. Então, ele aqui, Mateus fala nessa parte aqui, ó, onde ele diz, ó, não matarás, ele está falando lá da lei de Moisés, tá? Então ele era totalmente contra, porque quem mata é réu de si mesmo. A pessoa que mata a outra foi morta, seguiu. Mas a pessoa que matou a si mesmo, machucou a matriz do perispírito. Quando a gente dá um tiro em alguém, se esse tiro foi parar no coração, a gente estragou a matriz do próprio coração. Se a gente mata as ilusões de uma pessoa, se a gente mata os sonhos de alguém, se a gente abaixa, se a gente achata os planos de alguém, a gente está matando a gente mesmo. Se a gente não deixa as pessoas progredirem para que elas não sejam melhores que a gente um dia vai ter um processo sério de depressão, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então não é só o assassinato de tiro, de facada, de atropelamento. Existem os assassinatos dos sonhos que a gente tira a ilusão das pessoas. Eu digo dos sonhos coerentes, das ilusões coerentes, das coisas sérias, né? Ele destacou bem aqui, ó, entre o machado, né, que tem que acabar, e esse que pesa, que é a amorosidade. Instruções dos espíritos. Afabilidade e doçura, não basta que os lábios destilem leite e mel, tá? Nessa parte aqui, Jesus quis dizer o seguinte: não adianta a gente mostrar o sorriso, não adianta a gente só ficar tratando bem as pessoas, mas a gente é um cão em casa. Coitadinho do cão, não tem nada a ver, mas é o termo que o pessoal usa. A gente é tão bonzinho na rua, a gente é uma pessoa assim tão agradável. Às vezes as pessoas falam assim, fulano traz uma paz, né? Então fica com ele uma semana na sua casa, que aí você vai ver que beleza. Quando alguém fala isso para mim ou para o Gerson, o seu Gerson tem uma paz, eu falo, fica uma semana para você ver, e ele fala a mesma coisa de mim. Mas eu estou com um saco, eu sou agitadona mesmo, ninguém quer ficar comigo, porque eu sou agitadona mesmo. Agora, ele tem paz, mas ele é diabético, e o diabético não tem essa paz toda por dentro, né? Então, ele está falando aqui que a afabilidade e a doçura não são fingidas. Sabe por que a gente não pode desmentir isso? Porque a máscara cai. Uma certa hora, num local público, onde a gente é suave, educado, onde a gente é afável, doce, pode acontecer um negócio que a máscara cai. Por isso que a gente tem que ser bonzinho em casa e na rua. Bonzinho em casa e na rua. A gente tem que falar firme, dizer não, quando precisa dizer não, na rua e em casa. É uma luta, mas é o que a gente precisa fazer. A gente precisa ser muito firme nessa hora.
Às vezes a gente fala bom dia para o vizinho, mas não fala bom dia dentro de casa. Se está chovendo, mas bom dia por quê com essa chuva? Então a gente tem que falar bom dia para o vizinho, bom dia dentro de casa, seja onde for. E Jesus bateu muito nessa tecla da afabilidade e doçura, que não basta destilar mel da boca, tem que ser dentro do coração. E eu estou passando cada hora, né? Aí, ó, tá vendo aqui, ó, lobo com pele de ovelha. Aí a pessoa, nossa, que susto, eu não pensei que fulano fosse assim. Não, mas nós estamos num planeta de provas e expiações. Por isso que a gente não pode fazer ninguém de guru, sabe? Transformar uma pessoa em guru, que aquela pessoa, porque a hora que a gente vê uma pessoa fazer coisa errada, a gente cai. Então a gente sabe dos valores da pessoa, sabe do esforço dela em se melhorar, mas consciente de que se a gente está nascendo na Terra ainda, que a gente precisa melhorar a situação. Principalmente a amorosidade, tá? Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes expiar o vosso passado de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Aí esse espírito amigo quer dizer o seguinte, que a gente não vai se comparar a Jesus, mas se a gente está seguindo, tem coisa que a gente precisa maneirar, tem coisa que a gente precisa cuidar. Quando ele fala ali que Jesus não tinha nada e mesmo assim ele sofreu, não é porque está incentivando a gente a sofrer, porque o problema não é o sofrimento, a gente entendeu por que a gente está passando por isso, onde que está a raiz do problema. É muito importante a gente saber isso, mas também não é para a gente ficar naquela assim, eu matei, roubei, estuprei, joguei pedra na cruz, uma pequena nação, por isso que eu estou sofrendo. Não, é ter consciência com maturidade. As dificuldades são grandes na minha vida e eu sei que eu preciso melhorar. As dificuldades estão aí, mas eu vou lutar. Eu vou lutar e vou melhorar. Essa é a temática dos ensinamentos de Jesus. É isso que ele espera da gente. Não importa o que fez lá atrás, importa o que eu vou fazer daqui para frente. A paciência, fora da caridade não há salvação. Obediência e resignação, e aí a gente confunde. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é indiferença moral. Olha só, já enxergando o futuro, que o progresso ia caminhar mais rápido que a moral. E é verdade, o progresso caminhou muito rápido e a moral não conseguiu acompanhar. Por isso que a partir do século XX, XXI, estão vindo os grandes autores sensitivos do passado para dar uma equilibrada. Estão vindo os pintores do passado, os músicos, todos aqueles ligados à sensibilidade, para contrabalançar, porque o mundo se intelectualizou muito, progrediu muito, e a parte moral não acompanhou. E nós somos em duas asas, nós temos que caminhar junto. Então, olha só, a obediência é o consentimento da razão. Então, eu sei que eu preciso obedecer certas regras. Essa é a regra do local que eu me filiei. Se a regra é assim, eu preciso obedecer. Então, isso significa a razão. E a resignação. Quando eu entro numa situação difícil, eu entendo que eu tenho que trabalhar aquela situação, que eu tenho que melhorar naquela situação. Então é a resignação. Não é se revoltar contra o sofrimento. Tá bom? Ó, nós todos estamos subindo essas escadas aqui, ó. Ninguém quer chegar lá, né, ó. Mas é o caminho da luz, ó. Depois vocês voltam, não precisa ficar triste não. Tá bom? E tem muita coisa ainda para fazer no espírito protetor. Aí entra na cólera, olha aqui a cara do Hulk. A cólera não exclui certas qualidades do coração. Veja só, a pessoa colérica, eu não vou ler tudo linha por linha porque a gente tem horário, mas a pessoa colérica, ela é uma pessoa boa. A cólera não exclui
qualidades, às vezes, que a pessoa tem no coração, mas ela é colérica, ela surta, a pessoa surta por qualquer coisa. E isso é muito perigoso, porque a cólera é uma grande ramificação da arrogância, do orgulho de ser contestável. Então, a pessoa colérica, ela não é confiável, porque a gente nunca sabe como a gente deve abordar determinados assuntos. Então, a cólera precisa ser tratada. Veja que o espírito, aliás, é citado por outro motivo, de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. É muito perigoso a gente lutar com a pessoa colérica, porque hoje ela está bem, aí acontece alguma coisa, mas ela surta de um jeito que parece uma outra pessoa. Então veja que o Gandhi foi o símbolo da paz. O soldado chegou, deu um soco nele, ele caiu. Aí o soldado ficou colérico, aí o Gandhi levantou. Quando o Gandhi levantou, ele deu outro soco. E o Gandhi caiu. Levantou, aí o soldado ficou colérico com aquilo, porque o orgulho dele, a arrogância dele, de ver que o Gandhi levantou serenamente. Imagina se a gente ia fazer isso, a gente ia até dar na cara do soldado. Né? Levantou. Aí o cara deu outro murro nele. Ele caiu e levantou. Quando ele levantou com aquela serenidade dele, o soldado disse assim: quem foi que ensinou o senhor a ser tão covarde? Quem ensinou o senhor essa covardia toda? Aí ele falou assim: quem me ensinou foi esse aí que está no seu crucifixo. E aí o soldado ajoelhou e chorou, porque ele estava com o crucifixo de Jesus, o soldado, né, representando o mestre amado Jesus, e fez o Gandhi cair 4 vezes no murro, por cólera, por orgulho, por arrogância. Porque quando a pessoa dá um soco, ela desanda. Não sei se tem alguém colérico aqui, mas se a pessoa sair da sua faixa assim, se ela der um murro, ela dá outro. E o negócio pega uma proporção. E sabe o que acontece? Aí tem espíritos coléricos que adoram essa situação. Aí eles grudam no colérico, aí fica uma cólera que é uma beleza. Não é a cólera daquele vírus, não. É cólera mesmo de matar. E às vezes pessoas que têm qualidades, elas podem até matar. Porque a cólera tira, a gente sai, larga esse barco. A gente larga o barco que é da gente. E outro navegador toma conta do nosso barco. Esse barco é meu. Sou eu que coordeno ele abaixo de Deus. Sou eu que coordeno. Então eu tenho que controlar esse barco. Então, se a gente perceber que a gente é colérico, tem que tratar. Tem que procurar terapia, tem que tomar remédio, tem que administrar, é um trabalho diário. Porque o colérico, muita coisa boa deixa de aparecer nele por causa disso. Não é? Eu acho que aqui ninguém tem, né? Cólera. Você tem. E é um perigo isso aqui, viu? Impede que se faça. Aí outra coisa, muita coisa boa a pessoa podia fazer e não faz, porque ele está naquela faixa colérica assim, né? E quem convive com a pessoa colérica, como é que tem que fazer? É descobrir o lado bom? Mas ele é tão bom. Ele me bate, mas ele é tão bom. Ela quebra tudo em casa, mas ela é tão boa quando ela não está quebrando. Tem que ir para tratamento, meu filho, senão eu caio fora. Tem um cheirinho ruim, mas é tão bom. Então, gente, nós temos que dar um jeito de tratar isso aí. Porque o colérico, presta bem atenção, é um problema dele. Ele que tem que se tratar. Ele não tem que ficar encostado. Estou falando ele, mas é ela, é jovem, é velho, qualquer pessoa. Não tem que se encostar no outro. Se não fosse você, não sei o que seria de mim, do jeito que eu fico nervosa, surto. Não, peraí, é um problema que eu tenho que resolver. Quando eu descubro uma anomalia da minha alma, eu tenho que resolver isso aí. A irmã Sidufo fala bem claro no Escutando Sentimentos. Resolve o que você descobriu na sua alma. Você descobriu que você é arrogante, trabalha a arrogância. Você descobriu que você tem tendência a mentir para sair de situações, trabalha a mentira. Porque o problema não é o erro, o problema é fechar os olhos e querer que os outros resolvam. Então a gente que tem que resolver
o problema da gente. Quem é colérico deixa de fazer muita coisa legal na vida e perde muito tempo. E a vida passa muito rápido. Logo a gente está tchau. Então a gente tem que tomar cuidado para não chegar lá e falar assim, eu deveria ter feito melhor, né? Se o Chico, que trabalhou daquele jeito, ainda fala hoje que deveria ter feito mais, imagina. Então vamos tratar isso aí, tá? Dizer, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. É verdade. Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não existe isso. Síndrome da Gabriela não existe. Nós todos aqui estamos submetidos à lei do progresso. Se eu sou uma pessoa colérica, daqui a uns 10 anos tem que ser menos. Se eu sou uma pessoa preguiçosa, daqui a 10 anos ou menos eu tenho que já estar mais ativa. Se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa a ponto de prejudicar a minha saúde, porque o ansioso prejudica a sua saúde, a gente tem que conviver. Então eu vou tratar essa ansiedade para poder ser mais útil a mim e à sociedade. Então, não existe esse negócio de o arrastamento irresistível ao mal. Não é irresistível. Está na nossa mão mudar o destino. Quando a gente saiu da fase animal, a gente começou no mineral, vegetal, animal, hominal. Quando a gente pegou a carta de alforria, a gente é responsável pelo que faz. Para que a gente um dia entre na fase angelical. Nós estamos hoje na fase hominal com inteligência para brecar as dificuldades do espírito e aproveitar a vida. Ó, tá vendo só? É difícil, não é? Ó como é difícil. Tem uma trabalhadora da casa que chegou um dia desse lá na casa e falou, nossa, eu não sabia, eu faço tanto curso, eu pensei que eu estava melhorando, e não é que eu surtei? Eu falei, mas tu surtou como? Tu matou, fez o quê? Nossa, eu até babava o tempo que eu surtava. Eu falei, então tu está estudando pouco, está fazendo pouco, se tu não estudasse tu tinha matado. Então, tu vai ter que trabalhar na tua cabeça. Se tivesse alguém perto, o que ia acontecer? Nossa, eu fiquei por causa de uma bobagem. Então, a gente não pode falar assim, eu já estou livre. É na hora da situação que a gente sai. Vamos dar poder, vamos dar dinheiro, vamos dar beleza, vamos dar dificuldade para a gente ver como a gente se comporta, né? A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Isso é uma reflexão para a gente entender o seguinte, que a preguiça, um dos pecados capitais, não é só a preguiça de lavar louça, a preguiça de levantar de manhã, não é essa preguiça que os espíritos estão falando, é a preguiça moral, aquela preguiça de dar o primeiro passo e começar a se movimentar, é aquela preguiça que a gente tem de, de manhã eu faço, amanhã eu melhoro, aí depois eu falo com ela, eu ofendi, eu vou encontrar ela, deixa quieto. Aquilo que o meu amigo falou, que eu esqueci o nome, o gênero da minha amiga, Daniel, desculpa aí, esqueci o teu nome. Aquilo que o Daniel falou dos 15 minutos é verdade. É a preguiça que a gente tem de quando a gente vê que fez alguma coisa errada, depois deixa quieto, depois eu vejo, fico agoniada. Então a gente faz toda noite aquela orientação do Santo Agostinho, que está no Evangelho. Toda noite, na hora de dormir, naquela prece, não vale de rezar deitado, porque deitado nesse frio não reza, vai dormir, né? Só no dia seguinte seja feita a sua vontade. E nem no calor, no ventiladorzinho com suquinho, tem que rezar sentado ou em pé de preferência. Então Santo Agostinho ensina, e eu faço, gente, eu juro que eu faço, e eu descubro cada coisa, mas eu faço. Toda noite, quando eu sento ali, reza, né? Por mim primeiro, que eu só vou dar aquilo que eu posso. Eu rezo para ter força, coragem, discernimento, juízo na cabeça, para poder ajudar as pessoas. Aí eu faço a rememoração do meu dia, desde a hora que eu levantei. Aquela hora que eu levantei, eu começo a analisar tudo.
Quando tem alguma coisa que não bateu legal, a minha imagem para ali. É impressionante, isso foi um hábito, porque eu faço isso há muito tempo, a minha imagem para ali. Quando ela para ali, eu analiso, nossa, eu não tinha me tocado isso daí, foi chato isso, e a minha imagem para ali. Se foi de alguém da casa, eu não vejo a hora de chegar ao dia seguinte para conversar. Se foi alguém de fora, eu não vejo a hora de chegar ao dia seguinte para conversar. Não é conversar no sentido de me desmunhecar no chão, é no sentido de conversar francamente por que me aconteceu aquilo. É muito bom, gente. Se vocês puderem fazer, façam, porque vocês vão dormir bem, vão dormir em paz. E no dia seguinte, aí vocês resolvem. No meu caso, quando para a imagem, se alguém no centro, espírita, alguma coisa assim, eu procuro. Ou então que não foi com ninguém. Foi talvez alguma coisa que eu deveria ter feito e não fiz. Mas é muito bom. E eu agradeço muito por vocês me ouvirem. E se Deus quiser, até a próxima vez. Que Jesus nos abençoe.